Olá pessoal do terceiro ano, vamos hoje fazer uma coisa diferente. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios que eu passei para vocês, né? Então vocês têm esses exercícios que foram passados, são 5 exercícios e eu vou estar ajudando vocês a fazer aqui para quem não conseguiu fazer o exercício e para quem quer realmente saber qual é a resposta, se chegou na resposta correta, se tem algum jeito mais fácil de fazer, principalmente por causa do Enem e do vestibular que estão chegando aí, né? Já é no nosso final de ano aí, então para dar uma ajudinha para vocês. Então pessoal, eu vou fazer da maneira mais simples possível para que vocês consigam chegar nas respostas, tá? Então a ideia é a seguinte: sempre quando você for resolver um exercício de física, tente colocar os dados do problema aqui do lado, tá? Para tentar resolvê-lo, né? Então a ideia sempre é essa. O primeiro exercício que nós tínhamos duas partículas. Uma com carga de 2 vezes 10 a menos 16 coulomb e o outro de 3 vezes 10 a menos 9 coulomb. Era a carga de cada um. E eles estavam próximos um do outro. Se eles estão próximos e têm carga positiva, então esse tem carga positiva e esse positivo, eles se repelem. E a pergunta é, qual é a força que eles se repelem, tá? Então, a fórmula, ela nunca vai mudar. É F igual a K, Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. Sempre assim para resolver esse tipo de exercício. Então, você vai descobrir, nesse caso, a força. O K, gente, sempre vale 9 vezes 10 a nona, que é uma constante, como eu falei na outra aula. E aí a carga de cada um você tem. E no caso a distância que eles estão, também tem, tá? Então vamos colocar aqui, ó. F igual K, 9 vezes 10 a nona, vezes carga do primeiro, 2 vezes 10 a menos 16. 2 vezes 10 a menos 16, vezes a carga do segundo, 3 vezes 10 a menos 9. 3 vezes 10 elevado a menos 9, dividido pela distância. Qual a distância que os separa? Peraí, está errado, né? Esse 3 aqui, eu estou olhando pelo computador, esse 3 é 3 vezes 10 a menos 16 também. 3 vezes 10 a menos 16. E a distância é 3 vezes 10 a menos 9, só que ao quadrado. O que acontece? Se estiver em metro, você deixa em metro. Se ele estiver em centímetro, você tem que transformar em metros, como eu passei nos exercícios, tá certo? Então ficaria assim, F é igual. Qual é o jeito mais fácil de resolver? Veja se dá para cortar algumas coisas para ajudar. Por exemplo, eu sei que 3 ao quadrado vai dar 9, eu vou cortar com esse 9. Então vamos aguardar. Vamos copiar a parte de cima. 9 vezes 10 a nona, vezes 2 vezes 10 a menos 16, vezes 3 vezes 10 a menos 16, dividido. 3 ao quadrado, 9, vezes. Aqui é uma multiplicação das potências. Então vai dar 10 a menos 18. Tá? Olha lá, 9 com 9, você pode cortar. Já não tem mais isso aqui. Então ficaria assim a multiplicação. O 2 multiplicado pelo 3 aqui em cima. 2 vezes 3, então, vai dar 6. Tá? 2 vezes 3, 6. Eu vou multiplicar sempre os números inteiros que estão aqui. Só que o 9 eu cortei, então não vou precisar. 2 vezes 3, 6. 6. 16 negativo com 16 negativo dá menos 32. Menos 32, eu tenho 9 positivo, então eu tenho menos 32 e tenho 9 positivo. Quanto irá sobrar para mim, então? Vai sobrar 10 elevado a menos 23, tá? Dividido por 1, não tem nada embaixo, é 1, vezes 10 a menos 18, tá? 6 dividido por 1, 6. 10 aqui eu conservo a base 10. Vou pegar o menos 18 e vou passar para cima. Quando ele passar para cima, ele passa positivo. Então, toda vez que a potência sobe, ela sobe positiva. Ela inverte o sinal. Se ela fosse positiva, ela subia negativa.
Então vai sobrar o quê? 18 positivo com 23 negativo vai dar 5 negativo. Sobram 5 negativo. Coulomb, carga sempre em... Aliás, desculpa. Força sempre em newtons. Então essa é a força de repulsão entre essas cargas, tá? Então é assim que se resolve esse tipo de exercício. Tudo bem? Vamos passar para o seguinte. Nem vou tirar a fórmula, porque nós vamos utilizar a mesma para o exercício 2, tá? Passaremos agora ao exercício 2, tá? Vamos pensar no 2 aqui. Tá assim, duas partículas eletricamente carregadas com carga mais 4 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Ou seja, eu estou com duas cargas positivas, então se eu tenho de novo duas cargas positivas, elas se repelem. Eu quero saber a força de repulsão, sabendo que a distância que as separa é de 30 centímetros. Então agora tem centímetros, nós vamos mexer com isso também. Então vai ficar assim, força é igual 9 vezes 10 a nona é a constante, ela nunca muda, é sempre esse valor que você vai utilizar. Primeira carga, 4 vezes 10 a menos 6, vezes 4 vezes 10 a menos 6, porque as duas cargas são iguais, ela tem o mesmo valor. Dividido pela distância que as separa. A distância é de 30 centímetros, vou colocar aqui no cantinho. Para transformar de centímetros para metro, eu coloquei na lista. Você divide por 100, transformando de centímetro para metro. Vai dar 0,3 metros. Tá? Vou até fazer aqui para não confundir. 0,3 metros. Só que você vai colocar 0,3 ao quadrado. Pensa isso no vestibular como seria difícil, no concurso ou algo parecido. No Enem, seria muito complicado. Então, o que eu faço? Eu ando uma casa, vírgula, e transformo isso aqui em 3. Só que 3 vezes 10 a menos 1 metros. É melhor mexer com ele assim. Então, eu vou colocar aqui 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Então, vamos lá de novo. Força é igual. Não vou resolver a parte de cima porque eu tenho 3 embaixo. E 3 ao quadrado eu já sei que é 9, então já vai me ajudar na conta. No vestibular eu não tenho que fazer muita força, eu consigo resolver mais rápido, ganhando tempo. Então ficaria assim, deixa a parte de cima igual, 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 10 a menos 6, vezes 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 9 vezes 10 a menos 2. Multiplica os dois. 9 vezes 10 a menos 2. E aí, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, corto 9 com 9, já fica mais fácil. E só multiplico. 4 vezes 4. Só isso. Vai dar 64. Agora vamos mexer com as potências. Esse aqui é 9. Menos 6 e menos 6. Menos 6 com menos 6, menos 12. Menos 12 com 9 positivo, dá 10 a menos 3, dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Dividindo 64 por 1, dá o próprio 64. Agora, vamos mexer com a potência. Esse menos 2, quando subir, ele sobe positivo. Então, vai ficar menos 3 com mais 2. Então, vai dar 10 elevado a menos 1 newton. Tá? Essa é a resposta do exercício 2. Tá certo, gente? Então, simples assim para resolver o exercício 2. Então, apaguei a forma. Se vier, você não conseguir resolver, volta um pouquinho o vídeo que você vai ter essa noção melhor, tá? Vou colocar aqui de novo. F igual ao K, tá? Que é esse valor aqui de cima. 9 vezes 10 a nona, tá? Tudo bem? Exercício 2 resolvido. Deixa eu olhar pelo meu aqui. Exercício 3. Eu tenho duas cargas de novo. Vamos lá. Vou descobrir a força. O K é 9 vezes 10 a nona. A primeira carga, ela vale 5 microcoulomb. O que é o M?
que é esse M aqui? O M sempre representa o valor 10 a menos 6. Tá? Então, ou seja, se é um 5 micro, é 5 vezes 10 a menos 6, vezes o outro, 7 vezes 10 a menos 6, dividido. Qual é a distância que a separa? A distância é de 2 metros. Opa, está em metros, você não vai mexer. Então, metros continua em metros, 2 ao quadrado. Não tenho 2 vezes 10 a menos 1 ou a menos 2. Por quê? Porque ele já está em metros. Em metros você não mexe, você só vai mexer se ele estiver em centímetros, tá certo? Então, continuando aqui. Força é igual. Não vai me ajudar dessa vez, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar o 9 pelo 5 e pelo 7. Vou multiplicar os 3 números para força, tá certo? A resposta vai dar, nesse caso aí, 315, essa multiplicação. Copia a base e expoente soma, só que vai ficar menos 6 com menos 6, menos 12, tira 9, que é os 9 positivo, vai dar menos 3, dividido por 2 ao quadrado, 4, tá? Dividindo só essa parte, que são dos números inteiros, a potência eu coloco no final. Dividindo esses dois números, deu 78,75 vezes 10 a menos 3 newtons, tá? Então, nesse exercício eu não tinha o que cortar, eu não tinha potência embaixo, então eu já fiz todo o cálculo em cima. Por isso que eu fiz dessa maneira. Esse não tinha como melhorar o exercício, tá? Então, exercício 3, resolvido, tá? Vamos para o exercício 4, estamos quase no fim aí, né? Exercício 4, vamos pensar aqui juntos, tá? De novo, eu tenho duas cargas. Uma é de 3 vezes 10 a menos 5 e a outra de 5 vezes 10 a menos 6. Vamos lá então. Força é igual 9 vezes 10 a nona vezes 3 vezes 10 a menos 5, que é a primeira carga, vezes a segunda é de 5 vezes 10 a menos 6. Eu estou acompanhando aqui por baixo, gente, então eu estou dando uma olhadinha no meu exercício, tá? Dividindo. Qual é a distância que a separa? 10 centímetros. Então, vamos lá de novo para aquela regrinha. Se está em centímetros, eu vou transformar em metros. Divide por 100. Dá 0,1 metros. Não quero usar 0,1 no vestibular, porque é muito difícil, ou no Enem. E o que eu faço? Ando uma casa vírgula. Então, ele estava em centímetros, aliás, em metros, né? E aí eu vou andar uma casa, vai ficar 1 vezes 10 a menos 1 metro, tá? Fica mais fácil nesse exercício 4, tá certo? Então, no exercício 4 aqui. Então, tá aqui. 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Tem que ser ao quadrado, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil, pessoal? De novo, embaixo não vai me ajudar porque não vai dar um 9, não vai dar um 3 ou um 5 aqui embaixo. Então, eu vou pegar o 9, vou multiplicar pelo 3, vou multiplicar pelo 5. Multiplicando esses três números, vai dar quanto? 135. Vamos pensar aqui. Menos 6 com menos 5? Menos 11. Menos 11 com 9 positivo? 10 elevado a menos 2. Dividido. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Multiplica as duas potências, 10 a menos 2. Dividindo esses dois, vai dar 135 mesmo. Não vai mudar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 2 e subir. Opa! Quando eu subir ele vai ficar positivo. 2 positivo com 2 negativo, 0. Então, não vai ter isso aqui. A resposta é 135 newtons. Apenas isso. Então, não vai ter essa mudança, tá? Continuará 135 newtons. Não tem potência de 10, tá?
Então, resolvido o exercício 4. Simples também, tá? E vamos agora para o exercício 5 para a gente concluir, tá? Então, vamos tirar esse restante aqui também, para ficar mais fácil. Vamos para o exercício 5, tá? No exercício 5, de novo, nós calcularemos essa força aqui. Só que está assim, eu tenho um 2 microcoulomb e um 4 microcoulomb, numa distância de 5 centímetros, tá? Então, vamos pensar aí comigo, vamos ajudar. Olha só, primeiro, 9 vezes 10 a nona é sempre a constante. Ou, a primeira carga, 2 microcoulomb. 2 vezes 10 a menos 6. Lembrando que o micro é sempre 10 a menos 6. Então, você tira a letra e no lugar da letra você coloca o 10 a menos 6. Tá? Vezes 4 vezes 10 a menos 6, que era 4 microcoulomb também. Dividido. Qual é a distância que a separa? 5 centímetros. Então, já visto isso aqui, 5 centímetros, para transformar para metros, divide por 100. Então, vai dar 0,05 centímetros. Anda duas casas. 5 vezes 10 a menos 2. Então, andou duas casas, 10 a menos 2. Andou uma casa só, 10 a menos 1. Vamos colocar aqui. 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer. Multiplicar esse por esse, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 9, 72. 72. Copia a base 10, todos eles têm base 10. Menos 6 com menos 6, menos 12. Menos 12 com 9, menos 3. Sobrou. Dividido. 5 ao quadrado, 25. Multiplica esses dois aqui, vai dar 10 elevado a menos 4, tá? Então, você vai fazer lá. Como que vai ficar? Primeiro, pega esses dois valores e você vai dividir. O resultado que tem que dar aqui, gente, é 2,88. Copia a base. Pega esse expoente e sobe. Quando ele sobe positivo. Então, vai ficar 4 positivo menos 3. Sobra 1 positivo. Newton. Tá? Tudo bem? Qual que é a dúvida ainda? Deixe nos comentários. Se achou que precisa alguma coisa mudar também, ou se está bom, deixa nos comentários para eu saber um pouquinho o feedback de vocês. Tá, gente? Se está indo bem assim, se é melhor a aula do Centro de Mídias ou se aqui está melhor, o que vocês estão achando, tá? Que aí pelo menos eu tenho uma noção se eu continuo com as aulas ou não. Muito obrigado e até a próxima.